Esse é um aprendizado que a gente deve ter muito cedo, e esse é um princípio da natureza. Nada está sob controle. Quanto antes nós soubermos isso, melhor viveremos. Caso contrário, a gente vai passar a vida tentando controlar o incontrolável. Existem algumas coisas que a gente pode, de alguma maneira, ter a ilusão do controle. Quando você está dirigindo um carro, por exemplo, teoricamente você está controlando o carro, apesar de não estar controlando todo o cenário, né? Por isso você tem que dirigir com atenção. Alguém passa na sua frente, um buraco que você não esperava, o farol que você não controla e fecha ou abre. Enfim, a vida está acontecendo, né? Então a gente tem algum controle relativo em muitas circunstâncias, mas em outras nenhuma. E a natureza é uma delas. E esse é um dos pontos que eu tenho tocado muito e insistido, especialmente desde que começou essa pandemia. A grande parte do medo da maioria das pessoas, da inquietação da maioria das pessoas, tem a ver justamente com situações que não são propriamente novas, né? Uma delas é essa, é a reconhecimento de que não tem o controle. E isso é muito custoso para uma sociedade que tende a ter controle, já que é uma sociedade que criou ferramentas, botõezinhos, tecnologias, para de alguma maneira se iludir em relação a isso. Mas daqui a pouco vem e muda tudo, né? Eu sempre brinquei aqui na rádio dizendo, e se amanhã desligarem o cabo da internet mundial? Pode acontecer. A gente não imagina que coisas assim catastróficas, como já houve antes, podem acontecer novamente. E aí a gente fica, agora depois da pandemia, um pouquinho mais perto de entender que essa realidade é algo plausível, né? Quando eu paro para pensar que a gente vive numa bola, no meio de uma coisa que a gente não sabe o que é, boiando com uma porrada de planetas, de meteoros, de tudo no espaço, eu fico pensando que maravilha que nenhum atingiu, né, de maneira significativa a Terra, pelo menos agora, nessa era, porque já houve outras eras onde isso aconteceu. Então eu acho que esse é um princípio fundamental, é o princípio da incerteza, da falta de controle, que nos torna frágeis. E aí eu entro naquela história que eu insisto também aqui na rádio, é a fragilidade de onde nasce uma grande força. A força que não nasce do controle, que não nasce do poder, seja sobre o outro ou seja sobre a própria realidade, te gera sabedoria, te gera equilíbrio, te gera humildade. E isso te permite enxergar e perceber onde de fato há relevância. Em vez de tentar viver feito um besta, um bichinho tentando controlar a realidade, você simplesmente começa a se conectar e a se entregar para o fluxo da natureza. Esse que você não tem controle, mas faz parte. E é isso que é lindo. Eu não preciso ter controle, mas eu faço parte do fluxo da natureza. E tudo que me acontece, de alguma maneira, está submetido a esse fluxo. Seja aquilo que eu chamo de bem e seja aquilo que eu chamo de mal. Isso inclui a vida, isso inclui a morte. Ontem, inclusive, eu enviei um áudio para o pessoal da minha lista aqui do WhatsApp, falando sobre essa experiência de morte, né? E ontem essa experiência foi mais forte, mais presente aqui. Para você que não está na minha lista, eu comecei o programa ontem falando sobre a amiga do meu filho, da escola dele, da classe dele. Houve um incêndio na casa dela, ela morava num sobrado assim alto, e ela pulou da janela meio desesperada, caiu no vizinho ali, mas foi uma queda muito feia, quebrou perna, afundou o crânio e ela morreu ontem de manhã. Foi a primeira experiência assim, mais próxima dele com a morte. Ele está processando isso ainda e obviamente foi muito dolorido assim, porque uma pessoa, eu a conhecia mais ou menos de vista, eu sei que ela era super amiga dele e tal, conheço a história, em parte da família, da mãe, enfim, do namoradinho dela, que é amigo do meu filho desde a infância, desde pequenininho. Então você vê a morte visitando uma menina, né, de 17 anos é especialmente dolorido. Essa semana foi uma semana de muitas mortes, assim, muitas perdas, nenhuma por coronavírus. É interessante isso, né? Faz, sei lá, 10 dias no máximo, nem isso, que um amigo de Brasília, querido Zezinho, morreu no acidente de moto. Faz uma semana, vai fazer uma semana, foi no fim de semana passado, uma prima também, casada com o meu primo, ela estava enfrentando um câncer de pulmão, ela morava em Portugal, também não resistiu. O pai de um amigo que trabalha comigo, um amigo querido, também faleceu repentinamente e jovem, né? Agora a Joana.
E obviamente que a gente fica bem triste com tudo isso, né? Ontem eu entrei no ar, até falei, pô, hoje eu tô meio triste, vamos fazendo aqui as coisas acontecerem. Claro que eu tô triste hoje, mas eu tava refletindo sobre isso ontem, inclusive. Ontem eu saí para caminhar depois do programa e tava um dia lindo, hoje também, um sol, um friozinho, e eu tava pensando na história da Joana, ela ainda não tinha morrido, ainda tava naquela coisa, praticamente desenganada no hospital, né? E eu pensando justamente nisso, nesse fluxo da vida, pensando na família e tal, me deu uma sensação, enquanto eu caminhava, de que ela estava bem. Quando eu cheguei em casa, meu filho tinha recebido a notícia e tinha me dito. E é isso mesmo, porque o problema são os que ficam, são os que sofrem, são os que sentem falta, são os que vão ter que lidar depois com a dor da perda, do sofrimento, com as perguntas, obviamente, que ficam. E nós somos humanos, e é isso, nós somos frágeis mesmo. É natural que seja assim. Mas eu falava, inclusive nesse áudio que eu mandei aqui para a lista, isso vale para a morte, isso vale para tudo, né? Todos nós, a gente enxerga a vida a partir de um enquadramento que pode ser um pouco mais amplo, um pouco menos amplo, mas todos nós só podemos enxergar a vida a partir de pequenas frestas, esses enquadramentozinhos assim. Quanto mais ideias pré-concebidas e quanto mais certezas você usa para pavimentar esse enquadramento, menos perspectiva de vida você vai ter, no sentido de enxergar. Porque toda a vida que é complexa e não cabe nos enquadramentos que a gente cria, para aquele que tem a mente blindada por certezas, vai ter que caber. Então você vai ter que diminuir toda a experiência de vida, que é muito mais ampla, e por isso eu gosto de usar a expressão selvagem. Porque não aceita a domesticação do enquadramento, não aceita o confinamento nesse quadro de ideias, de certezas, de verdades, que a gente gosta de sustentar. A vida simplesmente é. Ela se impõe e se coloca à revelia. E não está sob controle de ninguém. E a morte é uma grande evidência nesse sentido. Nós tentamos controlar a morte de várias maneiras. Não é só tecnicamente. Fala-se sobre a imortalidade humana. Estamos construindo homens e mulheres imortais, sem refletir na implicação que isso gera até para os sistemas que não aguentariam. Você imagina um planeta de pessoas imortais. Ninguém poderia nascer, obviamente. Acabariam as crianças, acabaria o frescor, acabaria a novidade, e os velhos e rabugentos dominariam para sempre um planeta que seria somente deles. Porque não aguentaria um planeta com gente chegando e sem ninguém saindo, né? É a tentativa de controle, mas não é só assim. A gente tenta controlar a morte a partir das nossas explicações, das nossas ideias. Eu tenho controle, eu sei o que é, eu vou te explicar. Sei tudo, eu li na Bíblia, o médium falou, o guru falou, não, porque eu sei. E esse eu sei é uma tentativa de controle, mas você não sabe de nada. Nem você, nem ninguém que finge saber. Eu me lembro de uma história famosa, isso, e aqui não há nenhum desrespeito, mas é só uma curiosidade do Chico Xavier, que é um cara que lidou com isso a vida inteira. Mas o Chico Xavier disse que tinha muito medo da morte, né? Numa situação que se descreve muito, muito conhecida, onde ele entrou em pânico num voo onde a turbulência era forte. O que não desqualifica nada, o que não diminui a verdade dele, obviamente que não, porque é humano mesmo, e o desconhecido nos gera temor. É natural que seja assim. A gente pode ter as nossas crenças, as nossas fés, a gente pode até dizer, eu tenho as minhas certezas, eu sei, eu vou morrer, eu vou para o céu, eu vou morrer, eu vou para o nosso lar. Beleza, você pode até querer que seja assim, mas certeza, 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 racional, eu acho que lá no fundo não é bem assim. Mas é bom, porque a gente faz parte desse processo selvagem, incontrolável, que é a natureza. Como eu dizia agora há pouco, que age a revelia dos seres humanos. A gente constrói as nossas certezas, nossos castelos, nossas ideias, nossos templos, nossas famílias, nossos prédios. A gente compra os nossos bens. A gente usa a nossa arquitetura, nosso paisagismo, nosso urbanismo, faz lugares fantásticos e daqui a pouco o vento não quer nem saber. O tsunami não está nem aí. O furacão simplesmente passa e engole tudo, porque a vida é assim. Porque a natureza é assim. A gente constrói as nossas famílias,
Você conhece alguém, se planeja, casa, tem filhos e ama a sua família e ama os seus filhos, uma pessoa temente a Deus, a pátria, moral ilibada, sim senhor, pago todos os meus impostos, trabalhador, trabalho 18 horas por dia, e daqui a pouco vem um infarto, vem um AVC, vem qualquer coisa que desestrutura tudo aquilo que você tinha construído, porque a vida é assim. A vida é soberana, né? A vida é selvagem, a vida se impõe, e você é a expressão da vida. Momentaneamente, você está contingenciado por um corpo, e esse corpo é a representação de uma ideia. Você carrega uma série de ideias nesse corpo, nessa mente aí em cima do teu pescoço, essa cabeça em cima do seu pescoço. E você está reproduzindo essas ideias que não são suas não, tá? Você pode até pensar que são, mas não são. Quantas outras pessoas influenciaram, até de maneira involuntária, trabalharam para que você fosse o que é? Seus pais, seus parentes, seus amigos, sua escola, o país onde você vive, suas escolhas, teus companheiros de religião, de partido político, sei lá. Tudo vai te modelando, né, para que você seja essa coisinha. Mas você não é isso. Dentro de você, esse clamor do bicho selvagem, o uivo do lobo noturno, de vez em quando se faz presente e tenta furar essas camadas de blindagem que a gente chama de cultura, que dizem você é isso. São essas camadas que tentam te dar a ilusão do controle e que você acredita. Mas quanto mais sensível você for, mais finas vão ser essas camadas. Elas existirão. Quanto mais honesto você for em relação a si mesmo, mais frágeis serão as camadas, ainda que elas estejam aí. No entanto, por serem finas ou frágeis, vai ser um pouco mais fácil de identificar esse uivo selvagem que no meio da madrugada, na linda lua, como a que fez essa última noite, eu não sei se você viu, uiva, se coloca, porque existe uma condição aí dentro de você selvagem que se conecta exatamente a essa condição selvagem e soberana da natureza. A natureza é, a vida é. A vida de maneira incrível, maravilhosa. Eu fico besta com isso. Ela se coloca, ela se faz, como uma pessoa nasce, como um bicho nasce, né? É incrível. Bichos humanos, inclusive, eu acho lindo enxergar essa coisa como um bicho começa. Você vê aqueles bichinhos ali, filhotinhos de cachorro, de gato, de leão, daqui a pouco cresce, é maravilhoso o filhotinho de ser humano, né? A mulher que daqui a pouco, do encontro entre a mulher e o homem, aquela barriga começa a crescer, as modificações no corpo de uma mulher e sai uma pessoa lá de dentro. É a vida. E a pessoa vai ganhando identidade, personalidade, olhares próprios. Eu vejo, por exemplo, meu filho, e eu me lembro de mim mesmo, criança, assim, pô, ele jovem, viveu poucas experiências ainda, mas tem uma ancestralidade, né? Tem uma coisa assim que fala, caramba, isso não foi maturado em 17 anos. E eu não estou dizendo, definindo nada, não vão entrar em ideias pré-concebidas. Não, porque ele foi uma pessoa na outra vida, esquece um pouco disso. Só veja um fenômeno. Não tente encaixotá-lo, não tente explicá-lo, não tente defini-lo. Ninguém sabe direito o que é, mas a gente carrega essa ancestralidade. Aí uma criancinha, eu me lembro, eu já falei aqui na rádio, né, quando eu ficava ouvindo o Haydn na cama, música clássica, pô, eu era um menino de, sei lá, 6, 7 anos, 8 anos. De onde vem isso, né? O que nos conecta, esse uivo, é exatamente o mesmo que faz o animal selvagem repetir o que os outros fizeram. E aquele lobo que uiva no meio da madrugada está fazendo o mesmo que o lobo ancestral fazia. Uma comunicação de matilhas, uma comunicação que vem de geração em geração de lobos, assim como nós seres humanos. Agora a gente tenta criar os nossos controles, legal, a gente cria a nossa tecnologia, a gente cria a nossa cultura, mas serve para muito pouco. Não controla, não domina. E essa é a proposta. Já que é assim, entreguemo-nos a isso. Entendemos que a vida de fato é selvagem e é muito maior
do que tudo aquilo que a gente pode criar como ideias. Por isso, nenhuma é suficiente para conter o movimento da vida. Nenhuma ideia. Não há uma filosofia, não há uma religião, não há uma ideologia, não há um personagem histórico, nem do passado, nem do presente. Ninguém que seja capaz de simplesmente condensar esse processo que é selvagem e definir o que é e calar todos os anseios e todas as vozes interiores. A morte é só um lembrete dessa história. E já que é assim, e esse é um pensamento muito recorrente em mim, já que eu confio nos processos da vida e aos poucos, às vezes à custa de dor, né, eu vou percebendo que está tudo ligado e que tudo é expressão de uma coisa só. Virtudes e defeitos, na minha mente fragmentada, parecem opostos, mas são expressões de uma coisa só. Galhos da mesma árvore, enraizados no mesmo ponto. Bem e mal. Eu sei o que é bem, eu sei o que é mal. E no meu dia eu escolho o bem. E na minha rádio, nas minhas ideias, eu proponho o bem. Mas apesar de fazer isso, eu tenho total consciência de que o bem é relativo ao ponto de onde eu vejo. É relativo àquilo que eu aprendi, àquilo que eu gostaria, àquilo que eu sinto. Eu intuo que há sim algo parecido com bem e mal, fonte dessa experiência que nós damos nome de bem ou mal. Mas é o nome que eu dou porque, de fato, eu não sei o que é bem e o que é mal. E talvez a gente vá construindo essa impressão enquanto a gente evolui como seres humanos, como sociedade. Mas eu não sou proprietário dessa definição e exatamente por isso eu não tenho nenhum ânimo de me colocar como juiz de ninguém, de condenar ninguém. Aliás, eu te confesso que me incomoda muito mais a hipocrisia do que a maldade, sabe? Alguém que pisa na bola, alguém que erra, enfim, isso não me chateia, porque as pessoas são assim. Me chateia o hipócrita, aquele que finge que não erra, aquele que finge que é perfeito, aquele que finge que chegou num ponto onde ninguém chegou, porque nós fazemos parte dessa natureza selvagem. A gente tenta controlá-la para nos manter nos trilhos, nas regras, e a gente consegue disfarçar muito bem como sociedade. Mas aí o imponderável nos lembra quão infrutífera é essa tentativa e quão tola é essa presunção. A pandemia é uma delas. A morte, as perdas, as dores, o envelhecimento, o ir embora. Sempre, todos os dias, em várias medidas, nos processos cotidianos da nossa experiência como bichinhos sobre essa terra, acontecendo o tempo inteiro. Se é assim, por que eu vou lutar contra? Se é assim, ainda que eu tenha aqui as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas respostas, por que eu vou querer colocá-las sobre aquilo que jamais vai se colocar sob as minhas ideias, que é a própria vida, que simplesmente se impõe, que ontem abraçou a Joana, amiga do Flavinho, abraçou, vem, né? E aí a família perplexa, o amigo perplexo, o pai do amigo perplexo, todo mundo triste. Não era para ser assim, não é a ordem natural das coisas. Mas quem disse que a vida respeita a ordem natural das coisas? E eu estou falando da vida. Vida e morte, expressões de uma coisa só. A morte é uma expressão da vida. E a vida também é a expressão da morte. Assim como o bem e o mal, vida e morte são nomes que seres fragmentados, que só enxergam a partir de um microenquadramento, dizem. Mas como eu dizia agora há pouco, eu prefiro tirar a vida desse enquadramento. Ainda que eu os tenha, ainda que tantas vezes eu me flagre enxergando somente por um quadrinho e esperando que tudo aquilo que saia da margem desse quadrinho por onde eu vejo a vida seja entendido por mim, explicado, e me inquietando com o não saber, e me inquietando com a não resposta. Mas quanto mais honesto eu paro para perceber a vida e os movimentos dela, mais claro fica que eu não tenho respostas. Me resta ver, me resta viver, me resta perceber, me resta experimentar a vida e reconhecer que eu sou parte disso. Afinal de contas, é isso que move esse corpo de pelos, de características físicas,
uma barbinha aqui, falando, tal, essa unha aqui, ó, tá meio grande, eu preciso cortar minha unha, ela cresce, tá vendo? Pois é, onde isso aqui vai deixar de ser, né? Já se passou 45 anos desse corpo aqui. Quantos mais passará? Sei lá, vai ver nem mais um ano, vai ver nem mais um dia, vai ver nem mais uma hora, porque a vida é assim. Mas tem alguma coisa que está movimentando esse corpo, que está falando, que está usando as palavras, que está usando a articulação, a língua, a voz, as tecnologias, as ferramentas, o microfone e tal, para deixar que a vida em mim se expresse, na esperança de que essa vida que se expressa a partir de mim se conecte à vida que é você. É claro que ela vai passar por uma série de filtros. A vida que é em mim passa pelos filtros da minha razão, da minha linguagem, do meu vocabulário, das minhas ideias, dos meus limites. Aí ela vai sendo filtrada e passando pela tecnologia que a suga, que o microfone, o streaming que vai levar até você. E aí vai chegar em você e vai ser filtrada pela sua mente. Você que me ouve, né? Certamente, você está me ouvindo e enquanto você me ouve, você está refletindo e está pensando em algumas coisas, e está concordando ou discordando, e está tendo a sua opinião. Isso é filtro também. Mas a minha esperança é que, apesar dos filtros, respingue. Isso que em mim vaza e sai da fala, aí dentro, nessa coisa que é você, que não é ele nem ela, e que não tem o nome, e que não é um personagem histórico, e que é a vida. E a vida se faz, mais uma vez, apesar de nós, e selvagem.